Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast feito por tripulantes para pessoas e tripulantes. Para todo mundo, gente, esse podcast. Então tá no ar o seu podcast sobre aviação, negócios, que mais eu vim? E tudo que você possa imaginar um pouquinho, né? Tudo que você possa imaginar. Deixa a imaginação fluir. Então, estou aqui hoje com o nosso CEO. Olha, gente, tô até nervosa. Tô chique, viu? Porque o padrãozinho tá aqui hoje. Nunca fui chamado disso, inclusive. É a primeira vez, tá? Com o nosso CEO aqui. Se apresente, Alvin. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alvin Spínola, sou formado em Ciências Aeronáuticas, tenho formação praticamente toda aí durante mais de uma década na aviação como piloto. Mas algumas coisas aconteceram durante a jornada aí que depois eu migrei para a área de TI e hoje estou com a empresa, inclusive junto com a Jéssica, para a gente falar um pouco sobre treinamento, educação, algumas coisas relacionadas ao público de empresários, outros específicos para tripulantes. Então, tem um pouco de tudo, mas o mais importante é esse cenário da aviação, esse background da aviação, esse know-how nosso de mais de uma década. Jéssica já tem 15 anos. 15 anos. Então, traz muitos insights legais, tomada de decisão, gestão de crise, foco, priorização, que isso se aplica universalmente para muitas pessoas. Então, é só um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje, certo? Certo. E eu sou a Jéssica, sou comissária de bordo há 15 anos e a gente vai trazer esse mundo da aviação para vocês de um jeito diferente, que vocês nunca ouviram falar, eu tenho certeza, e que vai mudar muito aí a perspectiva e a visão de vocês com relação aos profissionais da aviação. Então, sejam bem-vindos ao Tá No Ar, a podcast. E uma coisa que eu quero já falar para vocês, o nosso patrocinador oficial aqui desse podcast é a Aviaprep. Se você não conhece a gente ainda, nós estamos no Instagram. Vou colocar aqui embaixo um cardzinho, inclusive. Exatamente. Segue a gente lá, que também tem muitas informações e é para quem está entrando nessa jornada aí da aviação e quer ser excelente, quer ter uma entrada com excelência. Então, a Aviaprep nasceu dessa motivação. Então, se você não segue a gente lá na rede vizinha, que nós trazemos muitas informações lá. Mas bora lá começar o nosso podcast de hoje com o tema. Vamos contar a história? Vamos contar a história. Senta que lá vem história. Tem história, hein, gente? Tem história. Ó, uma vida. Pensa que 10 anos, 15 anos de aviação é a vida de um adolescente. Mas eu não vou falar da minha história, não. É a vida de um adolescente. Então, a pergunta cerne desse podcast hoje é: como nasce um piloto? Ó, em 90% das vezes, 99% eu acho, viu? Vai parecer estranho o que eu vou falar, tá? Mas ninguém acorda do dia pra noite, como, por exemplo, um empresário, vai uma empresa, querendo lucro, etc, Sim. né? As pessoas, quando querem se tornar piloto, geralmente é sonho, literalmente. Alguém viu um avião decolando no aeroporto, uma história de família, enfim. Raras são as vezes que a pessoa, não, vou ser piloto porque eu vou ganhar muito dinheiro e tudo mais. Eu não tô falando que não vai ganhar. Mas não é aquele start, por exemplo, de retorno sobre investimento. Até porque o investimento é altíssimo para você conseguir. Certo? Tô falando mentira? Não. Então, assim, é muito a questão do sonho. Então, lá 10 anos atrás, conversando com um amigo meu, inclusive, a história é sobre ele, não é sobre mim, por incrível que pareça, apesar de ter similaridades. O sonho, ele me contou que o sonho apareceu e como fazer, né? Quais são as etapas? Esse é o primeiro passo. Hoje em dia, por mais que a gente esteja vivendo na era vamos dizer assim, do acesso facilitado à informação, se você não sabe pesquisar, você não consegue chegar lá em lugar nenhum. É a mesma coisa da tal da inteligência artificial que a gente fala hoje, né? Inteligência artificial não é um Google que você me pergunta A, B, C. Tem contexto, tem como perguntar, tem como fazer essas coisas acontecerem para que ela consiga te dar os outputs perfeitos. Mas enfim, há muito tempo atrás ele começou e tudo mais, e a gente começa pela primeira assim, virada de chave, estudo. Quantas vezes você deixou de estudar na aviação? Nunca. E quantas vezes você acha que vai deixar de estudar na aviação? Nunca também. E se engana quem acha que, tipo assim, não, vou ser desligado, eu vou sair dessa empresa, vou para outra, é a hora que eu vou começar a estudar. Cara, é um setor que não só muda tecnologicamente, as pessoas mudam, as empresas mudam, os perfis mudam. Então, se você não está pronto para, uma vez a cada 15 dias, fazer uma revisão geral de tudo que você tem da sua vida profissional, nem precisa, né? Acho que... eu acho que é contínuo. Mas é engraçado isso que você acabou de falar, porque as pessoas têm uma ilusão que, tipo... eu acho que em todos os setores a gente fala isso, porque você estuda, tipo, pra medicina, por exemplo. E aí vai fazendo
uma pós ou vai fazendo uma especialização. Em outros setores, você tem muito isso do estudo contínuo, né? Da revalidação ali. A linha é mais clara, né? Exato, atualização. E para aviação, todo mundo acha que não. E aí acaba quando chega na linha aérea, fala assim, o que é isso aqui? Que é o grande sonho, na verdade, de um piloto, né? Eu acho que a maioria dos pilotos que a gente conhece, porque em 15 anos, o sonho mesmo, é pilotar, mas é entrar numa linha aérea, numa companhia aérea. Então, assim, eu acho que tem muito isso ainda meio que uma barreira ali, não uma barreira, mas eu acho que é uma crença. Crença limitante. Uma crença limitante de achar que, não, eu vou tirar minhas carteiras, vou pra linha aérea e eu nunca mais vou estudar. Bom, esse é o primeiro ponto que as pessoas se enganam. Então, é só o início da jornada de estudo contínuo. Sim. E aí, depois, aí você tem alguns caminhos, né? Esse amigo meu, ele resolveu ir pro, vamos dizer assim, o que eu julgo que seja o caminho ideal. Só que caminhos ideais envolvem recurso financeiro. Ele seguiu para uma faculdade extremamente famosa no Rio Grande do Sul, que todo mundo conhece, de Ciências Aeronáuticas, que é referência desde a época da Varig. Durante 3 anos, fez os estudos, foi exposto a pessoas, network, horas de voo no aeroclube, etc, etc. O nível realmente de ensino é muito forte, é muito intenso, você está lá integral praticamente, não é matutino e vespertino. Tem semestre que você fica de 8 da manhã às 8 da noite, literalmente. Então você vai realmente para estudar, para você se formar rápido, porque o time das empresas aéreas a gente nunca sabe como pode acontecer, né? Exato. A gente está em 2025, empresas em crise, mas em janeiro bombou de contratação, por exemplo, para comissários. Exato. O banco de talentos, a época de vamos dizer, de candidatura, se abriu durante 1 mês e meio e pronto, agora todo mundo tem que continuar estudando para conseguir tentar a sua vaga. Então ele foi para lá e verificou, assim, atingiu os níveis de excelência em relação ao conhecimento, né? E aí apareceu a oportunidade. A gente não sabe quando, a gente não sabe de que jeito, nem para que lugar. A aviação é muito mais do que linha aérea, apesar do nosso sonho geralmente ser balizado muito para essa referência. E por que será isso, né, Alvin? Eu acho que é mais exposição, né? Tem uma questão, às vezes, de entender sonho, status, posicionamento, às vezes um mistério que as pessoas botam em cima, porque a aviação é muito, vamos dizer assim, ela é referência para muitas coisas, né? Sim. Então, talvez chegar lá é a cereja em cima do bolo para muita gente. Mas depois, no caminho, a gente pode perceber que tem outras coisas que podem acontecer que talvez sejam até melhores. Sim. Mas o balizador, digamos assim, é a linha aérea. É a linha aérea. E aí a chance pro cara apareceu, ele fez o processo seletivo na época e tudo mais, e por incrível que pareça, não é comum, tá? Então estejam acostumados é papo de vendedor, né? Para cada 10 pessoas que você fala, você toma 9 nãos, mas essa pessoa aqui que te dá o sim, realmente você pode mudar a vida dela e ela vai mudar a sua vida também com o aprendizado. Sim. Então não é, vamos dizer assim, não é tão raro as pessoas terem insucessos durante essa jornada. Até porque, pensa bem, vamos falar de números? Vamos, eu ia falar isso. Fala de comissários, como é que foi esse ano? Gente, o que as fofocas falam, por assim dizer, né? O que nós sabemos aí da AFA, que a gente chama na aviação, que é a fofoca da aviação, é a associação dos fofoqueiros da aviação, é que só hoje, em 2025, no primeiro processo seletivo que abriu, da primeira companhia aérea no Brasil esse ano, tivemos mais de 14 mil inscritos para um processo seletivo, onde provavelmente nós teríamos aí 500 vagas, eu acho que nem isso. Chutando, assim, baixo. Vamos botar para Latam, chegou um pouquinho mais de 500. Aí se somar Gol, Azul e tudo mais, vamos estar alto, vamos botar 2.000? 2.000 vagas num geral, assim, todas as empresas, para 14 mil, 15 mil inscritos. Aí é só fazer a conta de relação candidato-vaga, né? Se a gente assumir que todo mundo tá balizado por esse sonho, que tá cuidando desse sonho, estudando, etc, etc, vamos cortar 30% aí? Vai, 10 mil para 2.000 vagas? É muita gente. Então, não necessariamente você vai passar de primeira, e aí é a grande virada de chave, que inclusive esse colega meu falou que ele conseguiu, mas mais da metade da turma ficou para fora, né? E aí o que você vai fazer depois disso? Você vai parar? Você só vai estudar quando vier um novo processo, por assim dizer? E aí as grandes viradas que algumas pessoas têm na cabeça de que, independente do dia que acontecer, você vai continuar estudando. Por isso que a gente acabou de falar, né? É contínuo. É contínuo. E se engana, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, quando você vira a chave, passa no processo e entra, se engana quem acha que ali acabou a sua jornada de ensino, muito pelo contrário.
Exato, porque não é só pilotar, né, Alvin? É muito mais. Na verdade, pilotar é. Vamos lá, pilotar é a parte divertida do negócio. É a hora da diversão. Depois que a porta fecha, a gente aciona os motores, a gente tá se divertindo. A gente, entre aspas, não tá trabalhando. A realidade é essa. E se a gente for contar do ecossistema todo por trás da aviação, vocês vão ficar doidos. Acho que dá umas 28 horas de podcast. Porque é um ecossistema muito grande. Você tem que pensar que a aviação, ela não é só o decolar e pousar em segurança. Lógico, é isso o intuito final. O objetivo é esse. O objetivo é esse, mas assim, tem o ecossistema todo por trás, que tem check-in, entrada, bagagem, tudo um sistema ali que não depende só da gente como tripulante. E não só da empresa que a gente trabalha, né? Exato. Tem terceiros envolvidos na operação que são tão relevantes quanto para a empresa. Exato. Porque imagina só, raio-x. Exato, aeroporto, infraestrutura aeroportuária num todo. Então, se a gente começar a conversar sobre isso, acho que vai longe. Vai longe, tá, volta. Então, vamos dizer assim, eu costumo dizer, pode parecer estranho, se tudo der errado, o avião fecha a porta e decola. A realidade é essa. Exato. Porque se der certo, vai ficar no chão e a aviação nem decola. Exato. Entenda o que eu tô falando, tá? Não compartilhe essa informação como se estivesse fora de contexto. Porque é muito critério, é muito detalhe, etc. Exato. Então, se tudo der errado, a porta fecha e a gente vai se divertir. Exato. Pensando... Faz sentido? Faz. Tá vendo? Bugou. Minha mente fez assim, ó, já vamos fazer uma edição. Pá, minha cabeça assim, ó. Mas a realidade é essa. E, cara, quando você para pra analisar a linha do ecossistema que você tá falando aí, é muita treta. É muita coisa. E outra, a gente tá falando de procedimentos, né? Cada empresa tem o seu, muitas pessoas... Imagina só, o chefe de comissários tá falando com comissários. O chefe de pilotos comigo. O chefe da empresa para outro. O chefe de manutenção. O chefe do aeroporto. São pessoas em torno de um objetivo só, para não ter acidentes, etc. Só que com diversas vertentes, cara. E às vezes as pessoas não se comunicam, só sabem que é assim, né? Isso é o mais louco da aviação. Do tipo assim, é uma estrutura, como a gente tá falando aqui pra vocês, só que cada setor não sabe do outro setor em si. O que faz ao certo ali. Exatamente. Então, assim, são muitos setores que se conversam, mas que cada um é independente do outro. Entende? Então, assim, se você pensar, se a gente for pensar, é muito louco como a aviação funciona e como dá certo todos os dias. Ou como dá errado todos os dias. Mas, assim, é muita coisa, são muitas pessoas, e é como o Alvin falou, são empresas, às vezes, terceirizadas, que prestam um serviço que também não tem, tipo, envolvimento. A gente traz uma linha de pensamento, né, que todo mundo segue, mas, assim, não tem muitas vezes envolvimento com a empresa. Ele vai lá, faz o dele, pronto, acabou. E funciona. E no seu negócio tá funcionando também, assim? Então, voltando para nossa linha de estudos, a pessoa, enfim, conseguiu, foi para a linha aérea, por assim dizer, e aí começou efetivamente seus estudos. Quando a gente começa a entrar no conceito de linha aérea, eu tive a honra de participar do setor de instrução e também no setor de Flight Standards. E aí eu consigo ver essa linha muito clara. A pessoa entra para fazer um treinamento inicial, tem um doutrinamento da empresa, tem a parte de, vamos assim, recebimento, né? Na empresa que você trabalha, tem o doutrinamento básico e tudo mais. Depois ele vai para a parte técnica, depois ele vai para um simulador, depois vai para uma instrução em rota e aí depois ele checa. Então, foi admitido para piloto. Entrou, você treina requisitos da empresa, você treina requisitos do avião que você foi contratado, você passa por um treinamento teórico, você vai para o simulador, você passa por um check, você vai para a instrução em rota, você é acompanhado, você passa por outro check e aí sim você vira piloto. Tá bom pra vocês? Isso para ser resumido, tá? Assim, vamos chutar baixo. Quantas 1000 horas isso dá? Só para as pessoas terem de estudo, assim. Terem uma noção. Não faço a menor ideia. Se a gente somar que o cara passou 3 anos numa faculdade, ou mesmo que ele não faça, porque a faculdade não é requisito. Sim. É um plus, assim, você não precisa. E aí o cara vai lá no PP, vai ter o PC, vai checar. Então, quando ele checa as carteiras, checa a CMA, etc., ele tá disponível para o mercado. Não é que ele tá pronto, vamos dizer assim, ele tá disponível. Cara, não faço a menor ideia. Se eu somar 3 anos aí, quase que integral, de estudo aí, 6 horas por dia no mínimo, dentro da sala de aula, é só fazer as contas, né? Eu sou de humanas. Não sou de exatas. Sou de humanas, mas assim, é muito... Vocês têm noção do que é isso? É uma vida inteira de estudo. O reflexo é, vamos dizer assim, pro leigo que tá assistindo,
quantos acidentes aeronáuticos tem no mundo versus a quantidade de aviões que decolam hoje em dia? É mínimo, tanto é que a aviação é um dos setores mais seguros do mundo hoje em dia. Obviamente que quando acontece um acidente, e aí as mídias sociais estão aí para divulgar cada vez mais isso, hoje em dia é tudo ao vivo, né? Pô, tá caindo muito avião? Não, será que não tá sendo mais exposto? Que há 20 anos atrás ninguém tinha um celular para gravar um acidente. Demorava muito para chegar a notícia, até todo mundo saber e tal. Obviamente quando acontece é impactante. Mas se você pegar a quantidade de aviões que decolam, não é nem no mês, é todos os dias, as empresas brasileiras aí no mínimo tem 500, 600, 700 decolagens cada empresa por dia. Exato. Imagina isso exposto para o mundo e a diversas quantidades de acidentes que ocorrem. Então, toda essa linha de estudo, até você entrar na linha aérea e tudo mais, e ser checado em rota para conseguir, se reflete, obviamente, no nível de excelência que a gente tem hoje, né? Sim. E para vocês terem uma noção, depois, eu não sei se vocês já viram aquele aplicativo Fly Radar. Abre só para ver assim, as decolagens no mundo. Quantos aviões tem aí? E não são todos que estão lá. Não são todos, exato. Para estar exposto no Fly Radar tem que ter um equipamento específico que a antena detecta, então vamos dizer assim, sei lá, 20%, 30% nem tá lá. Mas dá uma olhada, só pra vocês verem o tanto de aviãozinho que tem por aí em certos horários, assim, de manhã, principalmente. Que de são manhã as no maiores, Brasil. As maiores decolagens. Aí vocês vão ter uma noção ali de quanto tempo é isso. Mas, assim, e vocês sabem que os pilotos, agora eu vou contar, eles ficam contabilizando as horinhas deles ali, ó, num caderninho. Não é só diário de bordo, não. Eles têm, cada um tem o seu. Bom, os que querem avançar ali na carreira, né? Tem que ter, tem que ter. Fica contabilizando. Então, realmente, gente, quando eu falo de horas, eles medem a vida por horas. Isso é balizador, inclusive, para processo seletivo do exterior. Então, vocês já imaginaram basear a vida de vocês em horas trabalhadas? Do tipo assim, porque a gente faz carga horária de trabalho e tal, mas eu acho que ninguém tem essa noção como o piloto tem, do tipo, contar mesmo as horas de piloto, de trabalho, de simulador e tal. É muito louco viver a vida baseada em horas. E aí já fica a dica, já anota num papel aí. Não quer dizer que eu tenha 10 mil horas que eu sou o melhor. Exato. Tudo depende da qualidade, de como você fez essas horas. Eu não tô falando de 10 mil horas na linha aérea, 10 mil horas no avião pequeno, enfim. Independente disso. É o seu comprometimento por cada hora daquela. Tem gente, obviamente, que a gente sabe que tem bons e maus profissionais no mundo inteiro. Exato. E aí é um julgamento que cada um tem que fazer. Mas eu posso só entrar lá, decolar de A para B, vou embora, eu não aprendi nada, não conversei, não troquei experiência, não dei o meu melhor. Será que essa uma hora realmente foi cheia? Então, depende também, né? Por isso que não é só voar, né? Não é só voar. Não é, gente. Isso fica muito evidente quando acontecem problemas. Aí a gente consegue ver quem tá um pouco mais avançado ou menos avançado nessa questão. Tomada de decisão. Então, enfim, o cara chegou, entrou na linha aérea e começou os estudos. E aí esse brother meu tava falando que, pô, eu tenho, vamos dizer assim, desejo, né, de ir pro exterior. Primeira coisa, conseguir as horas. Porque hoje em dia, entenda a importância das horas. X horas não significa só X experiência. Para a seguradora dos aviões, por exemplo, isso envolve você poder ou não voar aquele tipo de avião. Empresas grandes têm requisitos de horas para dizer que aquele cara tem uma experiência mínima para o seguro, inclusive, autorizar ele a voar. Exatamente. Não tão raramente, na aviação executiva, que voa muito menos em comparação com a aviação comercial, tem gente que perde a oportunidade porque o seguro do avião exigiu que ele tivesse X horas. Porque é uma questão, tipo assim, 500 horas para mim é o mínimo que o seguro vai, se acontecer um incidente ou um acidente, para ele cobrir. Porque isso demonstrou que ele teve uma experiência específica. Menos que isso, o risco em relação à possibilidade para eles não compensa. Então a hora de voo não é só, mais uma vez, não é só um número. Exato. E para iniciar essa jornada lá na faculdade, você tem que ali também se comprometer em fazer as suas horas, senão não adianta de nada, né? O processo seletivo é o final. Então tem um custo para isso acontecer. Então, assim, não é só um investimento no estudo, é um investimento financeiro também. E ninguém gosta de rasgar dinheiro, né? Não, ninguém gosta. Então, já que é para fazer direito, né? Então, o cara quis ir para o exterior. Conseguiu as horas dele, aplicou. E aí, quando a gente fala em aplicar, vocês que são pilotos e até o pessoal de fora, entenda que não é porque você aplicou hoje que eles vão te chamar amanhã. Mas também entenda que se você aplicou, esteja pronto para ser chamado amanhã. Exato, até porque o processo seletivo dura em média aí, vamos chutar baixo, tá? 1 ano. Um processo seletivo deve durar... A depender da empresa, entre você aplicar, ser escolhido, recrutamento... Fazer os testes e tudo. Se engana quem acha que é só você na fila do pão, né? Gente. Vamos dizer que se aqui no Brasil comissários aí tinha 10, 15 mil pessoas,
a gente extrapolar isso para o universo de pilotos do mundo, por exemplo, da Emirates, uma das maiores empresas do mundo, quantas pessoas não estão querendo e aplicando aquele botão de apply lá todos os dias? Exato. Então, assim, muita calma nessa hora. Aplicou, se você der sorte, amanhã chama. Então, o aplicar, isso é muito relevante, inclusive. E isso para todas as empresas. Você tomou essa decisão, não é agora que você começa a se preparar. Sim. A tomada de decisão é o final, é a cereja do bolo, concorda? Uhum. Porque não adianta nada. Aí o cara fez lá suas 2.000 horas, aplicou, a empresa chamou amanhã, não tô pronto. Vou atrás de resumo, vou querer atalho. Não. Primeiro passo do fracasso, né? Exato. Atalho. Não tem almoço grátis, concorda? Não. E assim, os insucessos fazem parte, mas se você não tiver essa pré-preparação, não dá, nem vai. Até porque hoje em dia nós temos, as empresas estão mudando um pouco a cultura delas, principalmente aqui dentro do Brasil, que é o processo seletivo interno. Então você, além de estar fora concorrendo com quem está dentro, tem um universo aí de profissionais tentando entrar também. Então, assim, é complicado isso, porque fora as pessoas que estão aplicando, que eu falei das 14 mil aplicações, mas são de externos, ainda tem o pessoal interno que está migrando de área. Tem muitos comissários hoje que estão indo para a cabine de comando. É um caminho relativamente interessante até. Exato. Então, assim, tem muito pessoal de solo que trabalha em solo. Conheço vários que saiu de solo, foi para comissário, depois foi para a cabine. Então, assim, você tem também essa oportunidade de estar numa companhia aérea, mas migrar para outras áreas. Então, não é só a competição para quem está fora, é para quem está dentro também. Porque tem que retornar, né? Exato. E a pessoa tem que pagar, né, gente? Tem que trabalhar, não é assim, não cai do céu. A maioria dos pilotos que eu conheço hoje teve uma jornada, não é assim, como o Alvin falou, é o sonho de ser piloto, é o sonho de ser comissário, então a pessoa começa desde muito novo a procurar o que eu tenho que fazer para chegar até lá. Como a gente falou, é uma jornada cara, não é barata. Estima-se aí que se você achar um lugar muito barato, eu acho que é até irrealista, investimento hoje em carteiras e tudo mais para conseguir, passa de 100 mil reais. Exato. Até porque enquanto você tá ali fazendo o seu PP, PC ou na faculdade, você vai fazer o quê? As horas, tem o simulador, os jet training. E a gente nem tá falando que o cara que sai da sua cidade tem que pagar hospedagem, mudar a vida, não tô nem colocando isso na carteira. Exato. Então é um processo demorado, que exige comprometimento e investimento tanto de tempo financeiro e aplicação, porque se é isso que você quer, você vai ter que estudar. E aí eu acho que vale não só para pilotos, comissários, empresários, para qualquer um. O ser humano é muito difícil, ele, por exemplo, quando fala de estudo, vamos ser honestos, né? Ninguém acorda, hoje eu vou estudar sobre A, B, C. As pessoas precisam de motivação para começar, então elas fazem o caminho inverso. Então se você começa a de alguma maneira, na sua rotina, colocar pode até parecer papo, sei lá, de qualquer coisa que não seja o que a gente tá falando aqui, 1, 2 horas, meia horinha, aquela história da academia, rotina, né? Meia horinha por dia de caminhada, se você começa isso na rotina, muda tudo. Porque, mais uma vez, quando aparece a oportunidade, já passou isso aqui. Então, se você tá devagarinho ali todos os dias, mesmo não tendo uma data para isso acontecer, com certeza essa virada aqui vai ser muito mais tranquila, né? Esteja preparada a todas as oportunidades, porque às vezes ela surge do nada e você não só processo seletivo, né? Pra tudo, gente. Pode ser para abrir uma empresa, para comprar uma empresa, para vender uma empresa, para mudar de cargo internamente, para conseguir uma promoção, enfim, qualquer coisa. A gente tá lidando com pessoas. E isso, a aviação, eu acho que traz muito esse aprendizado de lidar com pessoas muito bem. Quantas pessoas você conversa durante um dia de voo? 500 é o mínimo ali de pessoas. Então, assim, a gente tem isso no setor muito forte, que é pessoas. A aviação só existe por conta de pessoas. A gente fala muito, todo mundo fala, eu tenho medo do avião tal. Eu tenho medo de voar em tal empresa. Mas, gente, é o mínimo ali, são as pessoas que fazem a empresa. Eu acho que em qualquer setor, tanto na aviação quanto em outras empresas, a gente acaba esquecendo muito das pessoas e focando muito em outros objetivos. Mas quando tudo dá errado por conta das pessoas, né? Porque se o pessoal de operações fez os manuais, os procedimentos estão colocados, os mecânicos estão fazendo a parte dele, aí quando você extrapola, o cara na fabricação da aeronave fez tudo certinho. Por mais que existam, vamos dizer assim, o avião tá voando, é uma máquina, mas pra ele chegar até ali, só pessoas que mexeram nele. É a mesma coisa da IA.
Vamos tirar pela IA. É isso aí. Se você colocar ali na IA, qualquer coisa, criar um prompt que eles falam, né? Que é o texto que você quer que ele gere alguma coisa. Se você não tiver uma pessoa por trás, a IA não vai gerar um texto, não vai gerar o que você quer. Ela aprende com o que você fala. Exato. Então, assim, a mesma coisa são aviões, a mesma coisa são empresas. Se você não tiver ali o seu mapa, o seu texto ali bem detalhado com aquilo que você quer, sinto muito, não vai chegar em lugar nenhum. Concordo. Né? Porque é um plano, é um mapa, você tem que seguir. É a mesma coisa na aviação. Então, a carreira do piloto, ela é muito extensa. Mas também é muito... E eu acho que é muito solitária, não é, Alvin? Vou te dizer que as pessoas tornam isso solitário. Também. Porque quem é da aviação conhece um termo chamado pano preto. E isso acontece o tempo todo, existe um ambiente de competição. Tipo assim, as vagas são escassas e tem muita gente querendo. Então, esse conhecimento que eu consegui por algum motivo, eu vou... Se vira aí. Procura o seu aí. Existe muito disso. Assim, felizmente ou infelizmente, cada um faz o julgamento. Mas isso acaba tornando... isso se reflete durante toda a carreira do piloto, tá? Isso aí... uma profissão relativamente solitária. Quando você consegue encontrar pessoas que estão mais ou menos na sua linha, de compartilhar conhecimento, etc, etc, cara, aí sim você muda o jogo. Sim. Porque uma coisa é você guardar pra você. Se você guarda pra você, você acaba também se tornando solitário. Se engana quem acha que, agora eu tenho toda uma macetada do processo seletivo aqui pra mim, eu vou guardar pra mim. Cara, alguém também tem. E se você não tá aberto a ouvir a mesma coisa de outras pessoas, para entender até coisas que você nem tinha imaginado, você acaba limitando seu conhecimento. A realidade é essa. Se você abre, se você compartilha, você acaba aprendendo mais. E você se torna um candidato ainda melhor. Isso não só na aviação, né? Para tudo. Para tudo. Para qualquer setor. Exato. Enfim, o cara aplicou na Emirates, foi chamado, foi para Dubai, foi lá de classe executiva, porque os caras dão esse benefício todo bonitinho. Pleno, você já começa a entrar no setor, e aí eu lembro que ele me falou que eram 3 dias de processo. Primeiro dia, vamos dizer assim, parte técnica, o segundo dia, parte psicotécnica, que é um calcanhar para essa galera pilotaiada aí, e depois exames médicos. Parte técnica eram 12, só passaram 2. Aí é um choque de peneira, né? Imagina só, 12 pessoas saíram da tua casa de diversas partes do mundo, e por qualquer motivo que seja, goste de você ou não, a empresa falou, isso aqui você não é capaz. Como você lida com isso também é um problema, né? Enfim. E aí, ainda mais tecnicamente... E depois de toda a jornada. Vocês viram, né? Começou lá com 15 anos de idade, digamos assim, e a pessoa com 30, ela fala, não, a gente não quer você aqui, não. E assim, ó, é uma coisa até que eu tava falando com a Ingrid, uma conhecida nossa que é psicóloga. A cultura, a gente martela muito isso na Via Prep em relação a feedback, e o setor não tá disposto a dar feedback. Eu nunca vi um processo seletivo da empresa onde uma pessoa reprovada recebesse assim, ó, você reprovou nessa parte, então você sugiro que você evolua nisso e nos procure daqui a 6 meses. Como é que funciona? Olá, fulano de tal, você não teve sucesso dessa vez, bons estudos, em 6 meses você pode aplicar de novo. Então você não sabe aonde, quando, nem como você pode melhorar. Você entende? Então se você não tem essa rotina de estudos e procura auxílio especializado, tudo que eu tive lá no primeiro dia foi técnico. Então, ou foi simulador, ou foi prova, enfim. Procura alguma instituição de ensino, alguma coisa, para você começar a fazer um refreshment, novas oportunidades de conhecimento, faz um grupo de estudos, enfim. Agora a gente foi para a parte psicotécnica, é onde ele chegou. E aí no psicotécnico, os pilotos falam que é sorte, tá? É o tempo todo. E eu digo que não é sorte, eu acho que é técnica, e aí... Preparo e a nota. As empresas funcionam tipo assim, a empresa A ela quer um piloto assim, assim, assado. A empresa B é um piloto diferente, assim, assim, assado. A empresa C, assim, assim, assado. Não necessariamente um melhor que o outro. Já começa por aí. O fato de você não conseguir sucesso, que foi o caso desse cara na Emirates, não quer dizer que você é melhor ou pior. Você só não estava naquele gabarito que a empresa X queria. Isso não quer dizer que também você foi perfeito e foi rifado de lá por algum motivo. Então, por mais que não tenha sido perfil, vamos dizer assim, que é o que todo mundo fala, você não faz parte do perfil da empresa, isso não quer dizer que você não tem oportunidade de melhoria. Exato. E aí é a grande virada de chave, que esse cara falou, fiquei puto? Fiquei. Fiquei revoltado? Odiava aquela empresa? Nossa, odiava. Nunca mais queria nem entrar naquilo lá.
Só que, quando ele chegou no Brasil de volta, ô fulano, eu reprovei no psicotécnico, vamos fazer uma bateria de exames aqui comigo? Vamos entender e tal, não sei o quê, blá, 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 blá. E aí ele começou a ver que poderia ter sido detalhe assim, um detalhe assado, um detalhe assado. Mesmo que ele tenha sido frustrado, ele foi atrás e ele percebeu, pode ser tudo isso ou pode ser nada, mas eu aprendi A, B, C, D, que no próximo eu vou tentar. E foi o que ele fez. Um ano depois, aplicou numa outra empresa dos Emirados, a Qatar. Também de nível de exigência altíssimo e tudo mais. Foi para lá, peneira de novo. Eu lembro que foram 16 no primeiro dia que ele falou, alguma coisa assim, era mais do que na Emirates. Do primeiro dia passaram 6 só, então na parte técnica rifou muita gente de novo. Então você começa a ver similaridades em relação aos processos. Aí na hora do psicotécnico o cara tava cagado, né? Era o calcanhar do cara, mas o que aconteceu? Passou. Por que ele passou? Aí é a grande pergunta, não é... Porra, mais uma vez, né? De cada 10, 9 vão falar não, um vai falar sim. Os não, você consegue aprender. O sim, você vai, já é o próximo passo, é transformar. Então aprenda nessa jornada. Por que passou? O que aconteceu? Você conseguiu observar o que faltou naquela rotina de anos e anos estudando e tudo mais, que você agora pode incluir e para o próximo, né? O próximo passo, percepção de avanço, vamos avançar. Tomou porrada aqui, o próximo passo. Tomou porrada, o próximo passo. Uma hora a chave vira para todo mundo, independente se é sendo piloto, se é sendo comissário, Exato. Se é abrindo uma nova empresa, se é mudando de empresa, se é aceitando uma falência. Porque o processo é o mesmo, gente. É isso que não tem muda. Que entender. Não quer dizer que é try harder, né? Que a gente fala. Se você continuar do mesmo jeito, eu nunca vou te falar que não vai virar a chave, mas se você continuar fazendo as mesmas coisas, nem que você 1% tem que mudar de alguma maneira, não entender o processo, fica mais difícil, eu acho. E acho que, por mais que vire, se você fizer isso aí, você não vai conseguir perceber o que aconteceu nesse caminho para dizer que, porra, isso aqui foi o diferencial que agora eu consegui. Para isso aqui, o próximo passo ficar mais fácil. Então, se você não está disposto a investir, a entender, tomar porrada e depois voltar a fazer a engenharia reversa para entender onde foi o gargalo para tentar novas oportunidades, acho que não adianta começar, né? Exato. Lembrando que o cara saiu da faculdade, foi para a linha aérea, reprovou numa exterior e agora passou no segundo exterior. E o cara entendia do processo. Vocês estão entendendo que ele entendia do processo. Se aprofundou assim, para estudando. Exato. Foi para uma outra cultura de empresa na qual ele não estava adequado ali ao processo. E tipo, ok, beleza, tchau, irmão, abraço, tenta na próxima. E tipo assim, a pessoa tem que ter essa autoavaliação, essa cultura do feedback próprio para saber ali aonde está o erro. Porque, como a gente falou, nós somos pessoas. Ninguém aqui é perfeito. Robô. Exato. Ninguém aqui é robô, é perfeito pra falar assim, ai não, tô fazendo assim, uma hora vai dar certo. É o que o Alvin tá falando. Não vai, amigo. Se você não mudar pelo menos 1% ali da jornada do que você fez errado, se você continuar nesse processo, não vai dar certo. Então, assim, é saber ter o próprio feedback e noção de você mesmo. E essa questão do feedback, de você parar e analisar, não é 35 minutos. Não é comum. Nós, brasileiros, não temos essa cultura. Você concorda comigo? Pelo contrário, a gente resiste até o máximo a ouvir uma crítica de alguém. Exato. E às vezes não é nem crítica, né? Até é difícil ouvir elogio, né? Primeiro que as pessoas não estão dispostas a dar. Exato. Quando a gente fala de aviação, a gente é muito enraizado ter briefing. O que é um briefing, né? Briefing é combinar as coisas antes de acontecer. Exato. Vamos fazer assim, esse assado. Hoje nós vamos trabalhar assim, esse assado. Hoje, na minha empresa, o objetivo é gravar esse podcast. Exato. Hoje, e como é que vai ser? Vai ser às 9 horas, vai ser com o Alvin, com a Jéssica, o cenário tá ok, as luzes estão testadas, tá todo mundo. Envolve mais alguém? Isso é briefar as coisas. Tá tudo combinado? Vamos gravar. Então, antes de gravar, muita coisa aconteceu antes. Exato. Só que ninguém tá acostumado a fazer debriefing. Exato. O que é debriefar? Quando acabar essa gravação, o que nós fizemos certo? O que a gente pode melhorar? O que nós fizemos errado? Exato. A iluminação estava boa? O som captou legal? A mesa tá legal? Pô, será que eu tô comunicando corretamente com as pessoas que eu tô falando? Exato. Normalmente as pessoas associam o debriefing a coisas erradas. Quando deu errado, vem aqui, vamos bater um papo. Exato. E aí eu já escutei inclusive na nossa primeira mentorada, né? Exato. Pô, você tá acostumada a aplicar uma cultura de feedback nessa empresa? Primeira resposta, nossa, feedback? Ai, não. Que negócio chato. Ai, não. Só chama eu não pra... gosto.
Eu tive essas experiências, assim, o pessoal vinha falar que eu fiz errado, não tem nada a ver. Primeiro, se você tem que estar disposto a ouvir o que você fez errado, essa é a primeira coisa. Só que quando a gente fala de cultura de feedback, é para acontecer todos os dias. Exato. Porque o grande lance é, quando acontece certo, a guarda de todo mundo faz assim, ó. Exato. Baixa. Só que não é porque deu certo o resultado final que o processo está de acordo. E mesmo que ele esteja, cara, mais uma vez, nós somos pessoas. Eu, de 15 anos atrás, era uma pessoa. Hoje, com 37, sou outra. Exato. Amanhã, com 45, são outra. As vivências, as experiências vão mudando. Quantas vezes eu peço para regravar treinamento na Via Prep? Exato, muitas vezes. Não é porque eu sou obcecado pela perfeição, muito pelo contrário. Que a abordagem vai mudando, a gente vai testando. E assim, testou rápido, aprendeu rápido, errou rápido, corrigiu rápido, pode mudar a chave não só para quem está tentando processo seletivo na aviação, mas grandes empresários. Exato. E processos, às vezes, faz muito sentido para ele, mas para mim não faz. E aí um processo que às vezes para mim faz muito sentido e vai ser rápido, para ele não. E aí entra um desacordo. Então é importante ter essa cultura do feedback, essa troca e também esse debriefing que a gente chama, para saber o que tá funcionando e o que não tá. Porque muitas vezes pro ouvinte tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, o processo tá rodando e tal, e para mim não tá fazendo sentido nenhum. E aí eu tô ali assim, ó. E aí como que é isso numa empresa gigante, né? Que a gente fala da aviação, são empresas grandes. Como é que funciona isso, esse debriefing, essa troca, esse feedback? Tem que acontecer todo dia, até porque na aviação a gente trabalha com o briefing, né, que é antes do voo, para as opções para as opções e variantes que podem não dar certo. Então a gente trabalha o tempo todo com, tá, se não der certo, vai acontecer isso, se acontecer tal coisa, se acontecer uma emergência. E isso as empresas não têm a cultura de fazer no dia a dia. Do tipo, tá, e se acontecer alguma coisa errada durante o processo, o que a gente vai ser? Qual vai ser a tomada de decisão? Quem vai decidir? Isso não existe. Não mesmo. Né? Então, assim, as pessoas não têm essa cultura. Não é reunião de pauta, tá? Não é reunião, não é kickoff do dia, não. semanal. É um espaço exclusivo dedicado para que essa análise aconteça. Exato. Não é porque você tem reuniões no final do dia e tudo mais para entender. Geralmente nem tem no final do dia, né? Geralmente é um kickoff semanal, um kickoff mensal, alguma coisa nesse sentido. Pontos de partida de trabalho. Mas o ponto de devolução do negócio geralmente não acontece. Geralmente acontece quando a meta não deu certo. Exato. E aí vamos ver o que aconteceu. Exato. Depois de um mês. Exatamente. Passou, né? Passou o time. O que é? Tem 4 banheiros na casa, meu amigo. Não entra mais aqui. Eu nem ia fazer edição, mas agora eu vou ter que fazer, né? Bora, aqui já vai lá no debriefing. Tá. Debriefing, na verdade. Debriefing. Então, se você não está acostumado a fazer essa questão do debriefing, a aviação é muito forte, vamos dizer assim, a aviação não é tão forte, mas existe muito mais do que nos outros setores. Muito mais. E não associe debriefing a depois do errado. Porque quando a gente coloca isso, mesmo estando dando certo, você começa a entender detalhes cada vez mais. É o que eu falo de enxergar o invisível, né? E, mais uma vez, não é ser obcecado pela perfeição, porque isso nunca vai acontecer. As coisas vão mudar, você vai mudar, as pessoas vão mudar e os procedimentos vão acabar mudando. Mas se o processo primeiro, se o processo está redondo, e é o que eu acho que muitas empresas fora da aviação falham, primeiro o processo tem que estar redondo. Aí depois você tem que aplicar. Como a Jéssica falou, ela é comissária. A gerência de comissários vai fazer um procedimento para os comissários executarem. Só que não necessariamente, e aí não é menosprezando ou pejorativamente falando, o gerente está no escritório. Exato. Às vezes ele nem voa. Isso é muito mais evidente, inclusive, em outras empresas. Na aviação, geralmente existe essa necessidade, por mais que voe menos um chefe, né? Exato. Ele acaba voando. Mas, às vezes, um procedimento que está lindo no papel tem algum gargalo que não pode ter nada a ver com comissários. Pode ser uma especificidade do avião em si. Exato. Que não dá para generalizar. Então, você percebe que vai realmente no detalhe. Exato. E aí, se você tem uma cultura de segurança, relatórios, comunicação, se todo mundo está conversando proativamente para se sentir parte daquele processo e dar o feedback, nunca vai chegar. Se não tem isso, as pessoas não conseguem chegar, vamos dizer assim, próximo da perfeição. Exato. Porque eu escrever no escritório é uma coisa, a pessoa lá aplicando é outra. Tá, como é que a gente vai resolver esse problema? A pessoa do escritório vai lá, acho legal.
a pessoa que está lá vai trazer para cá construtivamente, não só dando porrada em quem escreveu. Então é uma análise bem profunda, né? Se a gente não tem essa cultura e tudo mais, já era. Vamos voltar para Catar? Vamos, volta. Passou na Catar. Jornada do piloto, né? Passou na Catar, recebeu a aprovação. Como ela falou, 1 ano, né? O que acontece geralmente nas empresas? Você faz um processo, passa e entra numa lista de espera. Porque não é amanhã. Na aviação, os treinamentos são alocados de acordo com disponibilidade de turmas, de simulador. Então, eu preciso que uma turma em maio comece com 10 comandantes e 10 copilotos. Legal. Então, vamos recrutar. Eles estão sendo recrutados lá em setembro do ano passado para alocar. Legal, todo mundo está recrutado e pronto. Simulador. Simulador pode ser dentro da empresa, pode ser em outro lugar do mundo, porque simulador hoje em dia é escasso. Primeiro que para implementar um simulador internamente é caríssimo. É um processo demorado. Absurdo, porque se implementa simulador, você tem que certificar, você tem que passar por testes, verificações. Se o simulador atende nível de qualidade, realismo e tudo mais, que pensa só. O que a gente treina no simulador? O que a gente não treina na vida real. E o que é? Problema. E problema grave. Imagina eu com 300 pessoas a bordo treinar que eu tô cortando o motor. Exato. Não faz sentido nenhum. Exato. Não e olha, tem nem como, né, gente? E olha o paradoxo, né? A gente treina problemas que talvez nunca venham a acontecer. Exato. E é problema o tempo todo. Tem gente aí que tem 20, 30 anos de aviação e nunca teve um monomotor. Exato. Então, mesmo assim, elas estão condicionadas para isso acontecer. Vamos dizer assim, atender as expectativas da solução do problema. Sim. E lembrando que, aí é um assunto para outro podcast, a solução, a perfeita, muda o tempo todo. Mas enfim. Exato. Então entrou na lista de espera. Vamos lá, né? PP, PC, estudo, faculdade, tomando porrada o tempo todo, linha aérea, conseguiu, treinamento inicial, cheque, revalidação, não sei o quê, bababá. Vocês viram que nessa jornada toda é só estudo. Ele tá estudando, tá? E tomando porrada o tempo todo. tomando porrada, e estudando, e se aperfeiçoando, porque a aviação, ela é mudança contínua, tá? Às vezes um procedimento que ele aprendeu aqui em uma semana já mudou na outra. E eu costumo dizer que a gente tem 3 oportunidades, às vezes 4, de se aposentar por ano, né? Porque se a gente tomar pau no certificado médico, que é anual, a gente tá incapaz de voar. Exato. Então a saúde tem que estar totalmente em dia. É importante falar isso. Revalidação. Todo ano a nossa carteira tem validade de 1 ano. Exato. Então daqui a 1 ano, quando ela vencer, você tem ideia que eu não posso mais voar aquele avião? É a mesma coisa como se fosse carteira de habilitação de carro, só que de carro dura 10 anos, 5 anos. Nem sei quanto é que tá. De avião é 1 ano, então você vai revalidar ela frequente. E salva das devidas proporções, no carro você vai lá no Detran, exame médico, já era. Não. Aqui o exame médico é por fora, na revalidação tem a parte teórica, então é prova técnica da empresa e do avião. Se não atingiu nota mínima, reprovado, você tem que passar por recuperação e tudo mais. E aí depois da revalidação teórica você vai pro simulador. No simulador, porrada o tempo todo, aquelas questões técnicas graves e tudo mais. Não passou, entra num programa de recuperação. Em casos extremos, pode chegar até uma demissão, por falta de competência técnica, literalmente. E por vezes ainda tem o ICAO, né? Que é uma avaliação de língua inglesa, tem níveis de 0 a 6. Para você voar internacional, por assim dizer, é no mínimo nível 4. Não é uma prova difícil, mas também não é nada simples. Ainda mais num país que muito pouca gente fala inglês, né? Então existe essa barreira. Então, se você não tem todos esses requisitos todos os anos, e às vezes o simulador são 2 vezes por ano, você simplesmente pode ser aposentado. Então, beleza, né? PP, PC... Isso é um profissional de alta performance, literalmente. Tá? De alta performance. A gente tá falando, não é de performance, não, ó. É alta performance. E a todo instante a gente até... Talvez a gente não tenha falado, né? A gente tá falando do piloto, né? Mas pega essa realidade de exigência e transporta para sua realidade. Independente se você é um estagiário numa empresa que tem 3 pessoas... Um caminhão mesmo. Em qualquer lugar, entendeu? Ou se você tá um executivo numa grande nacional, ou até dono de empresa, né? Porque se você é o dono... Se você é o dono de uma grande empresa e você consegue analisar isso, a sua comunicação de cima para baixo vai ficar muito mais tranquila. Fica muito mais claro. Então, o grande lance vai ser esse. Mas enfim, PP, PC, faculdade, linha aérea, porrada, treinamento inicial, cheque, Emirates, porrada, volta, treina, vai catar, aprova, lista de espera. Ufa! O que aconteceu alguns anos atrás? Pandemia. O que aconteceu com a aviação na pandemia? Acabou com a gente. Literalmente. Vocês devem lembrar que imagens e vídeos de frotas mundiais não dá para voar. A realidade é essa. Foi mantido um mínimo essencial para transportar algumas pessoas, vacinas, enfim. Mas
Vamos dizer assim, de cada 1 milhão de aviões voando, a gente passou para um universo de 1.000. No Foi início, eu porrada, acho. beleza. É. Processo seletivo tem vencimento, tem validade. O que aconteceu? A pandemia entrou, os processos pararam, a lista de espera continuou. No final da lista de espera, do meio pro final da pandemia, veio a notícia, ó, seu processo expirou, você vai ter que fazer tudo de novo se você quiser. Você tem interesse? Então, assim, era um outro momento, um ano se passou, as coisas mudam, o cara estava evoluindo na própria empresa, apareceu a oportunidade para promoção. Então, assim, a promoção para um piloto, se ocorre numa empresa que está iniciando, ela ocorre rápido. Quando eu falo rápido, 1, 2, 3, 4 anos. Até 5 anos, vamos dizer assim que é um número rápido. É rápido, é muito rápido, gente. Porque tem gente esperando há 15 anos, tá? Dependendo da empresa, nem tem mais perspectiva, porque a promoção ocorre quando novos aviões entram ou pessoas se aposentam, que aí vai exigir mais gente. Então existe um fluxo de pessoas ocupando esse avião novo, ou essa vaga de um aposentado, por exemplo, para que todo mundo se ocupe, né? O copiloto é promovido a comandante, contrata um novo copiloto, novos comissários entram, novos mecânicos, enfim. Mas as empresas aéreas brasileiras hoje, por mais que estejam contratando, não necessariamente, porque está expandindo e tudo mais. Então, o fluxo de promoções, quando é rápido, até 5 anos, mas o normal aí é 8, 10, 15. Então, assim, não é rápido. E nesse tempo todo, volta a historinha, né? Revalidação, treinamento, cheque, porrada e tudo mais. Todo ano. E aí, ou a cada 6 meses. E aí apareceu a oportunidade para promoção. Então, o momento de vida do cara era, vou tentar de novo lá? Vou, mas aqui tô há 8 anos, 9 anos aqui esperando e tudo mais, promoção. Porque não é só cargo, né? Não. É cargo, é dinheiro, é posição. As horas em comando, da pessoa em comando, valem muito mais pro exterior. Imagina só, você aplica para a vaga de copiloto aqui para entrar. Se você não tiver X horas em comando, que você só consegue quando é promovido, você não consegue aplicar para uma vaga de comandante lá fora. Exato. Então, você vai continuar. E mesmo os comandantes aqui, dependendo da quantidade de horas que eles têm, do tipo de avião, nem para comandante lá fora, por exemplo, eles conseguem. Então, eles têm que voltar a ser copilotos lá para seguir novamente o processo de promoção. E aí apareceu a oportunidade. Vão ser promovidos? O que você acha que ele falou? Claro, né, gente? Claro. Tá ali na 8 anos, ó, baba. E aí é a pergunta que eu gosto de colocar no meu slogan hoje em dia. O que pode acontecer de errado na sua empresa hoje, né? Tudo. E aí, quando eu falo empresa, tipo assim, minha marca pessoal pode ser uma empresa, tá? Não é só para dono de empresa, né? Não. A gente faz essa análise para dentro. Exato. E o que aconteceu, será, no dia que o cara estava sendo promovido? Pode acontecer um desligamento. E foi o que ocorreu. E aí, o que a gente vai fazer? A gente pode Depois dessa jornada toda. Lembra da jornada toda que ele passou? E aí é o que eu gosto de reforçar, porque às vezes as pessoas elas não têm essa noção. O copiloto e o piloto, os dois pilotos. O comandante e o copiloto. Você que é leigo. Todos são pilotos. Todos são pilotos, exatamente. Os cargos são copilotos e comandantes. Exato. E aí vai por tempo de voo, né? Porque, lógico, depois dessa jornada toda que a gente falou, obviamente, um copiloto que está há muito tempo numa função 8, 9 anos, a tomada de decisão dele com 10 anos é muito melhor do que com 1 ano. É tempo de janela. Exato. Né? Então, esse tempo de jornada que traz essa, digamos, essa maturidade para esse profissional. Então, é isso que define, muitas vezes, um copiloto de um comandante, né? Então, nós temos dentro da cabine essa hierarquia, que é comandante e copiloto, e isso, ele foi promovido para comandante nesse momento. E aí é o que todo mundo quer, todo piloto espera. Além de estar numa companhia aérea, numa linha aérea, ele quer passar para ser o tomador de decisão ali, ser o líder na questão hierárquica dentro do avião. E era o sonho lá de 15 anos de idade, o objetivo não é se tornar um piloto, é um comandante na linha aérea. Um comandante na linha aérea, entende? Vamos dizer que a carreira dele, a gente tá falando de 9 anos dessa pessoa, né? A carreira dele só começa quando ele é promovido. Exato. Muito louco isso, hein? Verdade. Vamos dizer assim, a hora de copiloto vale muito. É a hora que você começa a botar o dinheiro no bolso do investimento que você fez. Mas, vamos dizer assim, para você... Segurança não é a palavra, enfim, entendo as devidas proporções. Para você ser alguém, é o comandante que vale. A hora em comando diz que você realmente foi capaz de gerenciar 300 pessoas onde você assina se alguma coisa der errada.
Exato. Porque é legal, imagina só, Jéssica comandante, sou copiloto. Quando tudo dá errado, o meu comprometimento é alto. Só que no final das contas, qualquer besteirinha é ela que assina. Exato. Então o fato da assinatura, isso quando eu falo assinatura, é Um responder, documento, inclusive criminalmente em cima disso. A responsabilidade não é só colocar no papel dizendo que ele fez o voo. Se alguma coisa der errado, se for julgado por algum motivo, que a culpa, por assim dizer, a análise de culpa é meio ambígua, foi dela por algum motivo, a resposta civil e criminalmente é ela que vai assinar. Exato. A gente costuma dizer assim, o copiloto está sempre na direita e o comandante na esquerda, né? Enquanto eu sou copiloto, deu o BO, e aí, cara, tudo bem. E aí, quando você é promovido para a esquerda, deu o BO que você vai olhar, é a janelinha que tá lá. É você no reflexo exatamente, ali, ó. Seu entendeu? reflexo ali, ó, que você vai falar. É literalmente isso. Eu e tu agora. Então, esse momento é muito forte. E pode acontecer um desligamento. Exato. Eu aprendi uma coisa com um cara chamado Flávio Augusto, que é uma referência minha muito forte, você conhece, sabe quem é. Uhum. Hoje, acho que ele nunca, talvez assista a gente um dia, né? Quem sabe? Talvez, quem sabe. Que existe um slogan que ele usa que é: estabilidade não existe. Independente se a pessoa tem 9, 15, 50, 1 ano, 6 meses, Exato. A realidade é que se você é contratado, você pode ser desligado. Vamos ser honestos aqui, né? Sim. E se você é dono de uma empresa, você pode falir. Exatamente. O Em problema, qualquer situação. a catástrofe, por assim dizer, vai acontecer independente do momento, da posição, do cargo. Exato. O que vai virar a chave das pessoas é: vamos fazer a jornada, né? PP, PC, faculdade, linha aérea, estudo contínuo, evolução, etc. Se você for capaz de ter esse processo muito redondo, sempre buscando evolução, entendendo os momentos, é a hora que todas as suas habilidades, principalmente não técnicas, né, vão aparecer. Resiliência, tomada de decisão, a perseverança, a coragem para tomar novas atitudes. Se você, por exemplo, foi responsável financeiramente, na hora que a sua fonte de renda some do dia para a noite, o quanto que você tem dinheiro guardado vai te ajudar a tomar as decisões, confere? Sim. Imagina só, um pai de família com 2, 3, 5 filhos. Não tinha nada guardado e aconteceu aquela demissão. A fonte de renda secou. Você acha realmente que as tomadas de decisões deles não serão influenciadas pelo prato de comida que ele tem pôr na mesa? Claro. Inclusive, é uma tomada de decisão para saber qual é o próximo passo. Eu posso continuar na aviação, tentando vagas, lembrando que o processo é demorado, né? Um ano e tudo mais. Porra, beleza, consigo sustentar 1 ano, vou continuar estudando para tentar, etc. Vou começar a olhar as oportunidades. Ou não, minha carteira está vencendo, eu não estudei, eu não vou conseguir aplicar, eu vou tentar um outro. Você, independente do cargo que você queira ocupar, onde você quer ocupar. Então, toda essa caminhada vai levar algumas coisas que podem ser boas ou ruins, dependendo do seu momento de vida. E aqui é o ponto que a gente iria chegar, né? Independente, mais uma vez, o que pior pode acontecer na sua empresa, né? O que pior pode acontecer com você? Se você tem essa jornada de estudo, conhecimento muito bem sólida, sedimentada e tudo mais, as características vão vir à tona agora. Confere? De quem que a gente está falando? Sim, de quem? É a minha história. Olha só. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não tô aqui para ensinar ninguém, dar sermão em ninguém, mas muito pelo contrário. Existiu uma jornada, vamos dizer assim, muito sólida. Aprendizado, né? Eu não tô falando que é a jornada perfeita, tá? Não, muito pelo contrário. Não foi mesmo. Eu tenho N coisas para resolver até hoje, eu tenho N coisas para evoluir até hoje, mas a jornada continua. O que a aviação me ensinou, principalmente? Lembra da porrada o tempo todo? Porrada. A gente aprende. Na Emirates, depois na Qatar. Se você for uma pessoa perspicaz... É assim a palavra? Perspicaz. Isso aí. Ela não vai conseguir. E inteligente, você aprende na jornada. E não é, eu acho que só ter como o Alvin falou, ter essa base financeira. Você precisa de uma base emocional muito forte, principalmente para aguentar os processos, para evoluir com os processos, porque muita gente que a gente conhece tomou porrada e não saiu dali, da onde tomou a porrada. O foco virou o problema, né? Não a solução. Exato. E é uma dor que, vamos dizer assim, tem uma nuvenzinha escura rodando a grande maioria das pessoas, né? Qual é o problema que a gente tem hoje? Eu não tenho condições de pagar, sei lá, um curso de inglês. Cara, entra no Google. Eu vou dar o exemplo da minha esposa, que você conhece muito bem, né? Nunca fez o curso de inglês. Se eu largo ela nos Estados Unidos sozinha, ela não vai passar perrengue. Abraço. E eu tô falando não é largar na Flórida, tá?
que lá só tem brasileiro. É. É largar no interior, onde só tem americano com sotaque. Por quê? Ouviu vídeo, filme, sem legenda e tudo mais. Então existe assim, a questão financeira, ela facilita muita coisa. Mas, da mesma maneira que ela facilita, ela pode te deixar cômodo. Ah, beleza, eu tô com o financeiro aqui seguro e tal, eu vou esperar o negócio começar a ficar ruim. Ou então, se eu tenho dinheiro, digamos assim, para guardar investimentos e tudo mais, eu consigo errar um pouquinho. Legal. Só que, se você não tem esse comprometimento, mesmo para as questões financeiras que estão muito sólidas, se você não tem um comprometimento, o aprendizado, a resiliência, a chave não vai virar. Exato. Muito pelo contrário, as pessoas acabam julgando, pô, o cara tá em condição de boa, para ele é fácil. Não. Pode ser tão difícil quanto, e ele pode ter um desafio interno de querer fazer acontecer, mesmo com uma condição financeira estável. E assim, o financeiro é só um detalhe, tá? A gente pode colocar um polvo aqui de 50 mãos para colocar todos os detalhes. Até porque não é só isso, né? Eu acho que um bom profissional não é só financeiramente. Ele é um bom profissional porque ele estuda, ele se aplica, ele consegue ver uma visão do todo. O financeiro é consequência, né? Exato, ele é aberto a novas oportunidades e ele tá pronto, que é o que a gente tá falando de jornada. Ele tá pronto para as oportunidades quando elas chegam. Isso aí. Então, assim, o financeiro é o mínimo ali. E o todo o resto? Porque, assim, hoje em dia, a maioria das pessoas da nossa idade, por exemplo, tem família, tem responsabilidades. Então, assim, claro que a gente tá falando de muita disciplina, né? E eu acho que a disciplina também... É difícil hoje em dia. E na cultura do brasileiro é difícil a disciplina. Porque a gente não tem essa cultura. O brasileiro, ele vai acontecendo conforme a água vai bater na bunda. Essa é a realidade. É apagar incêndio o tempo todo. Exato, é apagar incêndio, essa é a realidade do brasileiro. Então a gente não tem essa cultura da disciplina. A gente nem consegue se comparar aos japoneses, por exemplo, porque eles têm uma disciplina absurda. E nunca seremos, né? Exatamente, Mas nunca. A questão é como que a gente lida com isso. Exato. Então, assim, eu acho que toda a jornada, todo momento da jornada que a gente tá falando aqui é exatamente aprender, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que... E a gente quer trazer muito isso nesse podcast, é aprender a aprender com os nossos erros, a começar a olhar pra gente, que, na verdade, o problema, como a gente falou, no meio ali, são as pessoas. Nós, no caso. Nós. E aí a gente pega essa jornada e vê que, tipo, vai aprendendo. Tem que, passinho por passinho, cada dia, e cada dia você vai aprendendo coisas novas e sabe. E não é só aprender coisas novas boas. Vai ter vezes que você vai aprender coisas ruins. Concordo. E aí você vai falar assim, não, isso eu não quero pra minha vida, como que eu faço pra não chegar nisso? Entende? Então, assim, eu acho que é uma jornada muito... Quando você quer ter uma jornada profissional, além de ser profissional, bom profissional, você vai ter que ser uma boa pessoa. E isso é construído ao longo do caminho. Tem base, tem família por trás, tem amigo, tem tudo isso. Então, eu acho que você tem que se cercar nessa jornada também de conhecimento, de pessoas que vão agregar... Referências, né? Referências. Quando você... duas coisas que mudaram, assim, na minha jornada. Que eu saí da aviação, fui pra TI e tudo mais, e agora eu tô com, vamos dizer assim, no modo empresário. A referência. E na aviação é até um alerta para quem quer entrar. Você acaba vivenciando isso muito intensamente. Porque pensa só, as escalas de voo são... A lei tá com 10 folgas mínimo? 10 folgas a empresa tem que te dar, no mínimo. Geralmente não muda muito disso, né? 10, 12, às vezes 14. Então vamos dizer que 20 dias você tá trabalhando e 10 dias você tá em casa. Se você fizer uma conta de padeiro simples, 1/3 da sua vida você vai passar de se divertindo, e 2/3 da sua vida, se você ficar essa vida inteira, você vai estar fora de casa. Então a sua nova família acaba sendo pilotos, comissários, mecânicos, aeronautas, aeroviárias, enfim. Então se você não tomar cuidado, você vai estar num mundo que é muito rico em conhecimento, se você souber usar, compartilha informações, experiências, mas existe um mundo muito gigante fora dele também. Então, se você coloca suas referências únicas e exclusivamente dentro da aviação, eu não estou falando que está errado, muito pelo contrário. Você vai conseguir aprender tudo daquele tema. Mas existem diversos outros temas que você pode usar, inclusive, dentro da aviação para ser um piloto melhor, um comissário, um mecânico, enfim, o que você quer que seja. Exato. Então, as referências são muito fortes. O que eu consegui observar? Eu tinha referência na aviação, eu tenho minhas referências na família, agora eu tenho referências no mundo dos negócios, eu tenho referências no mundo da educação, coisas que eu estou buscando evoluir o tempo todo para dizer quem são os caras daquele, vamos dizer assim, quem são os caras daquele setor, fulano, fulano e ciclano.
Exato. Eles são bons por quê? Como é que eles chegaram lá? O Caio Carneiro, né, o podcast dele, como que você fez isso? Uhum. Então isso reflete muito legal. E não é porque eles estão lá que eles pararam de aprender. Exato. Eles estão lá porque eles conseguiram fazer toda essa jornada que eu tô começando, por assim dizer, que a Jéssica também está fazendo, que você deveria estar fazendo, e estão observando oportunidades, novos negócios, erros, acertos, habilidades que têm que ser desenvolvidas, até porque no universo do empresariado, por assim dizer, dificilmente você está sozinho, né? Porque você é uma pessoa, você tem que procurar pares que complementem os seus defeitos, por assim dizer. Sim. Então, se você está nesse mundo novo de referências, você consegue entender como eles fazem isso para tentar aplicar. E aí o segundo ponto, o ambiente que você está. Se você está num ambiente que é relativamente mais pro destrutivo ou certamente limitado de alguma maneira, dificilmente você vai evoluir. Exato. E aí eu acho que é a grande virada de chave, talvez como é que a gente pode encerrar aqui, né? Se você ficar naquela bolha o tempo todo, você vai ser o melhor daquela bolha, mas existem outras bolhas até muito maiores que podem te tornar ainda maior nessa bolha. Exato. Então, se o ambiente, você começa a mudar o ambiente, talvez as pessoas tenham medo disso, né? Pô, beleza, é diferente, tudo mais, causa resistência, mas basta ir. Basta fazer. Se você quer cobrar mais caro no produto, basta oferecer. Se você quer mudar um processo interno da sua empresa, basta solicitar. Obviamente que tem pessoas que são mais ou menos receptivas, dependendo da sua hierarquia dentro da sua empresa, para ouvir a sua sugestão. Exato. Mas se você já está aqui em cima e é o dono, por assim dizer, independente da empresa, coloca o seu ouvido para trabalhar mais do que a sua boca, né? Uhum. Porque a gente acaba se acostumando a dar muita ordem para as coisas acontecerem e tudo mais, mas se você começar a ouvir mais, não só do seu ambiente, mas de outro, você vai ver que as coisas vão andar um pouco mais fáceis, por assim dizer. Fácil não é a melhor palavra, né? Mas talvez fácil não é no sentido de que as coisas vão acontecer, mas a máquina vai começar a girar. Você vê a evolução. A evolução vai começar a acontecer e talvez você comece a enxergar coisas, o invisível que a gente está falando, que você não era capaz de enxergar quando você estava falando. E uma coisa que acontece, que a gente traz muito da aviação, e vocês vão ouvir muito a gente falar sobre isso, é o tal do CRM que nós temos na aviação, que ajuda muito, porque são estudos que nós fazemos de coisas que não deram certo na aviação, de acidentes. E isso, a cultura das empresas não tem de estudar o que deu errado para poder melhorar o processo, que é o que a gente estava falando do feedback. Então, assim, ter essa visão e conseguir mudar essa cultura do tipo, cara, eu vou olhar para dentro, vou olhar para mim, vou ver o que tá errado, o que não tá funcionando, vou perguntar, ter esse negócio de perguntar, Alvin. Ouvir o outro, né? Perguntar, ouvir o outro, falar, Alvin, aquele negócio que a gente fez, o que você acha que foi bom, o que você acha que foi ruim? E não levar tanto pro pessoal, porque o brasileiro, ele tem mania de levar tudo pro pessoal. Tudo. É tudo pessoal. Ai, é porque fulano não gostou de mim, é porque ciclano foi Me olhou torto. me olhou torto. Ai, não, porque eu dei uma ideia. Ai, fulano não gosta das minhas ideias, tal. Talvez sua ideia não seja boa mesmo. E dá uma melhorada. Pensa como que você pode trazer essa melhora. Então, isso na aviação é muito legal e eu acho que tem que ser implementado em outros lugares, que é saber você olhar o que deu errado e poder melhorar esse processo na frente. Você também se melhorar, ser melhor, que é como eu falei pra vocês, gente, não tem como ser um bom profissional sendo uma má pessoa. Não mesmo. Então, assim, você tem que ser uma boa pessoa para ser um bom profissional, e aí você vai numa melhora contínua. Então, esse piloto que nasceu, como é que ele nasceu? Ele nasceu no sonho. Literalmente. Literalmente ele nasceu no sonho, mas será que esse sonho, ele é uma pilhazinha que você coloca todo dia ali, que vai durar, ou você tem que, né, construir esse sonho? É quase que uma bateria recarregável. Você tem que ficar ali continuamente, né? E como que esse piloto morre, Alvin? Ué, não morre, né? Aí que tá. Independente se aconteceu, enfim. Exato. Se foi desligamento, se você pediu para sair da empresa, se você teve um problema de saúde, se você entrou em uma daquelas características de ser aposentado por ano, né? Uhum. Enfim, independente disso, o que você viveu continua. Exato. A grande virada de chave se você consegue voar suas horas com qualidade, entendendo, observando, aprendendo com os outros, se o ambiente, a aviação, deixa de existir para você, você acabou de ser exposto a 1 milhão de ambientes que talvez possam ser até melhores
não comparando melhor ou pior, mas que você consiga, inclusive, colocar as suas habilidades mais em evidência do que na própria aviação. Exato. Então, porrada vai acontecer o tempo todo, Vai. problema o tempo todo, a Vai. vida é um problema, né, para ser solucionado o tempo todo. Exato. Então, se você não desenvolve essas características que eu, como piloto, desenvolvi, de resiliência, aprendizado e tudo mais, com técnica, com ferramenta, com investimento, Exato. o pessoal tá acostumado a fazer o efeito reverso, né? Toma porrada e vem para trás. Pô, pra que tomar porrada na seleção, né, que era o tema principal? Investe primeiro, não quer dizer que você vai garantir sucesso. Inclusive, na Via Prep, a gente sempre fala, eu não tô prometendo vaga para você, muito pelo contrário, mas a sua jornada vai ser muito boa e vai te dar caminhos suficientes para que você consiga, pelo menos assim, eu sei o que eu tô fazendo. A realidade é essa. Pra ter consciência, exato. Qualquer tipo de treinamento, se não tiver esse objetivo de transformar e tudo mais, para te dar consciência de que você tá fazendo melhor e com mais clareza, alguma coisa tá errada nessa metodologia. Exato, para você evoluir, para você ter noção de progresso, Então, o piloto não morre, o empresário não morre, a comissária não morre, o personal trainer não morre, o tenista não morre. Tá em você. Exatamente, ele continua, mas ele pode ser usado de outras maneiras. E tá tudo bem. Não quer dizer que é um fardo, porra, eu quero esquecer isso, não sei o quê, porra, não aguento mais, pra mim é uma frustração. Cara, se resolve primeiro e depois vai começar. Exato. Mas, processo é a palavra, né? O processo tem que, vamos dizer assim, tem que ser respeitado e tem que ser seguido. E o processo não é para ser difícil. Se o processo está difícil, ele está mal feito. Tem que ser fácil, tem que ser simples e tem que ter uma visão muito objetiva. Confere? Confere. E aí vamos deixar a pergunta para eles, né? Vamos. Algumas, né? Eu faço uma, então. Várias. A pergunta eu já fiz, né? Mas reflita, o que pior pode estar acontecendo com você ou na sua empresa hoje? Muito provavelmente pode ser falta de processo, né? Alguma coisa você não está enxergando. E aqui a gente está se propondo, inclusive, a discutir esses temas para que você consiga enxergar o invisível, certo? Exato. E o que você pode aprender com a sua jornada passada? O que você, nesse momento agora, eu com 34, Alvin com 37, o que vocês fizeram nessa caminhada toda de vocês hoje que vocês podem melhorar nesse processo? O que não tá dando certo? E aí? Vocês têm essa reflexão? Já pensaram sobre isso? E aqui não é análise de psicologia não, né? Gente. É para ser efetivo. Exato. Porque começa aqui, né? Esses 2 caderninhos aqui não estão aqui por acaso. É uma nova página que a gente está escrevendo. E começou com a primeira escrita. Exato. Se você não consegue observar para trás para depois entender, e leva o quê? Em meia hora você consegue fazer isso, né? Exato. Não precisa ser aquela análise profunda da minha vida de quando eu nasci. Gente, muito pelo contrário. Faz, entende e começa a melhorar. A outra referência que a gente teve, né? Principalmente para ela, o Joel J, que a gente fez um treinamento com ele, se pode ser resolvido nos próximos 2 minutos, resolva agora. Porque depois você não vai fazer. Não adianta colocar no seu to-do da semana, você não vai fazer. Então, se pode ser resolvido com todo, vamos dizer assim, com toda a gentileza de usar essa palavra de Joel, mas se pode ser resolvido nos próximos 2 minutos, resolva agora, não vai te matar. E para tudo, família, negócio, estudo, tá? Eu tô com tempo agora? Então tá, vou ler uma página agora. Eu tô com tempo agora? Eu vou estudar agora. Eu tô com tempo agora? Tá, eu vou dar atenção pra minha família. É o agora, gente, é o agora que conta. Não é se programar e fazer aquela lista, porque o dia inteiro ele muda, né? Eu não sei o de vocês, mas eu planejo uma coisa num dia... Raramente acontece. Tchau, obrigada, não vai ser isso. Então faça agora, é o que o Alvin falou. Tem 2 minutos? Faz, resolve. Não fica postergando não, que isso só atrapalha. Então é isso, gente. Tá no ar, tá encerrando por aqui. Esse é o nosso primeiro episódio. A gente vai, às vezes, sozinho, às vezes junto, às vezes com convidado, buscando referência. Se você tiver alguém, inclusive, que acha que faz sentido estar aqui com a gente, manda pra gente, vai ser um prazer. Estamos aqui para contar histórias, né? Para contar histórias. Vivências, experiências que a gente aprende com os acertos e com os erros das pessoas. Pra gente talvez, sei lá, não errar, ou se errar direito para quando acertar com mais clareza. Exato. E se você conhece alguém que tá nascendo como piloto, manda esse podcast para ele. Como nasce um piloto. A gente explicou aí um pouco da jornada. Foi longa, mas eu acho que deu pra gente resumir aí como é que nascem os pilotos. Aquele abraço. Beijo!